Sejam bem-vindos ao Projetalks, o podcast da Projetalks. Vou ter que mudar essa fala. E hoje eu tô com um convidado super bacana aqui para falar de um tema que eu adoro. Rodrigo Ferreira, muito obrigada por você estar aqui participando com esse tema que une vendas e marketing, é tão relevante para a nossa audiência. Então, deixa eu apresentar rapidinho o Rodrigo Ferreira. Ele é gestor comercial e estrategista de marketing, então ele tem essa vivência pelas duas áreas que se interligam tanto, né? Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, Milana. É um prazer estar com você aqui e falar de um tema tão relevante hoje em dia, que é o vendarketing, né? Realmente essa união, essa harmonia entre dois setores tão importantes. Eu acredito, sim, que sim, de grande valia para uma empresa hoje ela ter esse propósito de derrubar essas paredes. Então, agradeço. Muito obrigado. Rodrigo, a primeira vez que eu ouvi falar em vendarketing, eu fui fazer um curso, na verdade, fui ministrar um curso de inbound, né, que é marketing de atração. E daí, nas minhas pesquisas, eu caí nesse tema que, na verdade, no dia a dia, a gente aqui na agência, pelo menos, acaba não convivendo tanto. E eu amei. Então, assim, eu adorei quando você veio com essa proposta de ser esse o tema. E eu vi que os participantes do curso, era só um capítulo que falava que o inbound ele só funciona quando você une justamente a estratégia do comercial com a estratégia de marketing, né? E o pessoal ficou, o que será isso? E depois explicando na prática, alguns até trouxeram essa dor, sabe? Poxa, você tinha que estar falando isso na minha empresa, eles disseram, porque a gente vê que às vezes o comercial e o marketing que eram para se unir, conflitam, né? Então apresenta o tema assim para a gente de uma forma que você se sinta à vontade, né? Mas desde o que é até como aplicar e por que é importante. Sim, eu acredito assim para que eu possa explicar de maneira que a audiência consiga entender de maneira simples, porque eu acho que a gente tem que simplificar as coisas, né? Exato. Eu vou falar um pouquinho da minha carreira profissional, um ponto da minha carreira profissional, para que a gente possa entrar nesse tema que eu acredito que existe realmente essa necessidade de ser um propósito dentro de uma organização hoje. Nada como exemplos, né? Exatamente. O empresário que está nos assistindo consegue entender, poxa, isso é da minha empresa. Exatamente. Não me vem com case só da Apple, né? Que isso a gente lê todo dia e daí a gente não clichês. sabe como que eu vou aplicar na minha pequena ou média empresa, né? Exatamente. Então, conta pra gente esse caos. Tá. Então, assim, eu ouvi a primeira vez falar de vendarketing em 2016, tá? Eu era gestor de uma empresa de classe mundial, world class, que é a Fiat. Eu era gestor de vendas diretas e tinha uma equipe comercial e foi aí a primeira vez que eu comecei a ouvir falar do vendarketing. Porque, na verdade, o vendarketing ele já é antigo em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Então, é o Smart que eles falam, né? Então, é a união de sales e marketing, né? Vendarketing. Então, a primeira vez que eu tive contato foi em 2016, só que aqui no Brasil ainda estava engatinhando. Claro. E eu era gestor de vendas, né? Eu não atuava com força no setor de marketing ainda como eu atuo hoje como estrategista de marketing, até por conta da função em si que eu exercia nessa empresa. Sim, que era total comercial, né? Exatamente. Mas eu já tinha uma crise dentro de mim lá em 2016, 2017. Eu saí em 2017 da Fiat, foi quando eu realmente decidi entrar a fundo de cabeça no setor de marketing. Que é o seguinte, quem consegue fazer comunicação melhor do que o vendedor? Me explica. Você pode me responder essa pergunta, por exemplo, Milena? Quem que faz a comunicação melhor que o vendedor? Olha, eu acho que o profissional de comunicação ele consegue traduzir o que o vendedor nos fala. Exatamente. Entendeu? A comunicação é do vendedor, a tradução é do time de marketing. A gente nem combinou. Nem combinamos, exatamente. Então esse é um insight muito valioso porque eu tinha essa dor. Porque a empresa que eu atuava, eu não vou falar o nome dessa empresa por questões contratuais, mas a empresa que eu atuava tinha essa separação entre esses dois setores. Certo. Havia um muro entre elas. Entendi. Entende? Então, o marketing traduzia a comunicação, né? Como ele achava. Como ele achava melhor. Isso acontece muito mesmo, Rodrigo. Muito. E engraçado, quando eu faço consultoria, que daí é uma coisa que eu faço e não a agência, eu sempre peço para falar com o time de vendas.
E às vezes o dono não entende. Aí eu Uhum. falo, gente, o marketing tem que fazer uma estratégia que atenda o time de vendas, porque, né, Exatamente. a gente ou quer gerar lead ou quer gerar visibilidade, mas quer vender. Então eu entendo que a gente não tem que o marketing ter a ideia de uma estratégia sem ter o problema no centro, né? E quem Exatamente. traz o problema é o vendedor. Exatamente. Quem se comunica com o cliente, na verdade, é o É o vendedor. vendedor. Quem traduz a comunicação para o cliente é o setor de marketing. Exato. E havia essa barreira e eu entrei numa crise mesmo porque eu pensei assim, peraí, quem é que gera a receita para a empresa? É o setor de vendas. Quem se comunica com o cliente? É o setor de vendas. Então, eu acho que eu pensava já na época, seria muito interessante se a gente pudesse ter uma reunião, não uma reunião a cada 3 meses, como acontecia, né? Uhum. Entre o setor de marketing e o setor de vendas. Uhum. Mas uma reunião a cada 7 dias, uma reunião a cada 15 dias, né? Uma reunião semanal ou quinzenal, para que follow, né? os alinhamentos acontecessem. Então, ou seja, os acordos, né? Que entre os dois setores. Mas isso era uma questão, assim, fora de cogitação, por conta da tradição que se havia em 2016 dentro das organizações, que era realmente os setores, Separados. as paredes, né? E então, quando eu decidi entrar fundo na área do marketing, fui estudar o marketing, fui estudar realmente o que é você ter estratégias de qualidade para traduzir a comunicação do setor de vendas, né, para o cliente, eu entendi a fundo o que é o Vendarket. Porque não é simplesmente unir dois setores. Certo. É você unificar a comunicação. É você corresponsabilizar. Porque é aquela velha história, né? O marketing traduz a comunicação. Então ele comunica, né? De alguma forma. E o setor de vendas é responsável por gerar os resultados. As vendas, as receitas. Então, um é o coração, que é o setor de vendas, o outro é o pulmão, né, que é o setor de marketing. E a gente tem uma palavra aí chave entre esse elo, né, que é justamente o que você faz e o que os marqueteiros, nós profissionais de marketing fazemos, que é a estratégia. Né? Então, eu acho que além de comunicar, o marketing faz a estratégia baseado na dor do comercial, né? Exatamente. E aí a gente até trouxe aqui o pedido para que você fale disso, né? A importância de se ter metas e objetivos compartilhados. Compartilhados. Né? É corresponsabilizar. Porque realmente cada um andava para um lado. O marketing ia para a esquerda e o vendas ia para a direita. Então não havia essa harmonia. E aí, quando eu entrei para poder entender a fundo, né, a parte estratégica do marketing, eu entrei em choque, porque assim, como você vai fazer estratégia se você não sabe qual é a principal dor do teu cliente? Né? Não do teu cliente, eu falo assim, olhando numa cosmovisão de agência, né? Do teu cliente lá, empresário. Mas qual é a dor do cliente do teu cliente, agora para a gente poder usar, né? Entendi. Do consumidor final. Quem sabe? É o vendedor. Então a matriz de objeção, para que o marketing possa quebrar lá na ponta, tem que vir do setor de vendas. E havia esse abismo entre os dois setores. E aí em 2016 para cá, né, isso começou a crescer aqui no Brasil e hoje é sim um dos grandes assuntos e toda empresa precisa correr para que ela possa se atualizar e de alguma forma introduzir dentro da empresa e estabelecer esse setor que é o Vendarket. Como cultura, né? Como cultura. Mas tu acha que a gente já despertou no sentido mercado brasileiro de pequenas e médias empresas? Vamos falar em médias, talvez, né? Quer dizer, dentro de pequenas empresas tem também. Só não talvez as micros consigam ter esses departamentos ainda, né? Exatamente. Mas aí também muitas vezes é o gestor que faz o papel ou de departamento de marketing ou de comercial. Então, esse é um conhecimento que ele tem que começar desde quando a empresa está engatinhando. Exatamente, né? Que é a cultura da empresa. E você acha que isso já despertou? Você acha que a gente ainda está caminhando? Você acha... Porque eu acho que a gente ainda tem que falar muito mais sobre isso. Muito. Esse é um tema mas assim, quase inesgotável. Mas tu vê dessa mesma forma. Sim, exatamente. Porque assim, eu estava falando de 2016, 2017, né? E aí eu tive a oportunidade de 3 anos de estudar a fundo esse tema, inclusive, né?
E aí nós tivemos a pandemia. Que deu uma certa interrompida e, de alguma forma, fez com que as empresas saíssem da zona de conforto. Porque foi quando realmente a tecnologia, né, a inteligência artificial se estabeleceu no mundo. Sim. A gente caminhou 20 anos aí em 2, entende? Quando o assunto é tecnologia. E foi aí que o marketing, de alguma forma, ele se sobressaiu sobre o setor de vendas, porque hoje, antes da pandemia, você mensurava as ações de marketing? Sim, mas era muito difícil. Você colocava um outdoor, como você sabe que as pessoas realmente viram a tua comunicação? Você fez uma panfletagem, né? Você fez uma ação offline, um evento, você tinha as tuas métricas. O retorno era intangível. O ROI, né, era intangível, quase intangível, né? Agora, com a inteligência artificial, o marketing, ele consegue fazer mensurações, ele consegue mensurar os resultados. E se consegue mensurar o resultado, você consegue corresponsabilizar. Porque sempre a culpa era do setor de vendas. Tá. Sempre a culpa era do setor de vendas. Não vendeu, quem sofria mais? Tá. Né? E também existia uma cultura nas empresas, e eu acredito que de grandes, médias e pequenas e microempresas, tá? Que de alguma forma a empresa está passando por uma dificuldade, a primeira coisa que ela faz, ela corta o setor de marketing. Ela cortava o setor de marketing. Ela cortava uma parceria com uma agência. Gostei do AVA, porque eu ainda vejo isso acontecer. Isso acontece, então é uma mudança de mente. É cultural, principalmente aqui no Brasil. Leva um tempo, né? Exatamente. Para as pessoas entenderem que, na verdade, quando a coisa a peteca cai, é que você tem que investir. Eu entendo, assim, como empresária, a gente acaba entendendo, às vezes, essa mentalidade, mas entender não significa concordar, né? Exatamente. E eu, como empresária, procuro sempre fazer o contrário, quer dizer, quando a gente está em momentos de menos leads, de menos vendas, é que a gente tem que acelerar. Sempre era penalizado o setor de marketing. Então, você cortava a parceria com a agência, você cortava alguns profissionais internos de marketing, trocava muitas vezes, né? Mas o seu setor de vendas ficava intacto. Por quê? Porque quem traz a receita para a empresa, ou quem trazia, era, assim, na ótica né, empresarial, de empreendedor, é o setor de vendas. Sim, é o vendedor. Né? Só que com o avanço da tecnologia, como aconteceu na pandemia, nós andamos aí praticamente 20 anos em 2 anos, 3 anos, né, nesse avanço, nessa adaptação também. Agora você tem um setor de marketing que consegue mensurar as coisas. E se ele consegue mensurar, ele consegue trazer métricas, né? Você já como empresário, você fica, já fica dividido. Quem que eu corto na hora de uma necessidade? Não, nenhum, por favor. Exatamente. Só que o que eu comecei a ver no mercado? Muitas vezes o empreendedor mexendo no setor de vendas. Porque o marketing passou a ser o primeiro vendedor agora. Exatamente. Lembra? O setor de vendas comunica. Claro. O setor de marketing traduz. Essa é a realidade. Mas que antes da pandemia não acontecia na prática. Agora, o que acontece? A venda comunica, o setor de marketing traduz, mas ele consegue mensurar essa tradução. Então, isso se tornou importante para as empresas, que é a era dos dados. Certo. Então, por que é importante, respondendo a tua pergunta ali, por que é importante, né? Qual que é a importância da integração entre esses dois setores? Ele é muito importante, por quê? Porque você precisa mensurar os resultados. E se você não sabe as métricas, né, adequadas, se você não tem elas bem estabelecidas, como que você vai mensurar as coisas? Então, a primeira coisa que você precisa fazer na tua empresa hoje é, de certa forma, arrumar o teu setor de marketing para que você possa mensurar as coisas. Ou seja, você precisa de tecnologia. E você precisa de, junto com a estratégia, ter os indicadores, né? Porque que se chama KPIs, ou enfim, vamos traduzir aqui para ficar mais fácil. Se você não tem os indicadores também, como que você vai saber se deu certo ou errado? Como que você vai mensurar, né? É isso, porque hoje o marketing ele consegue mensurar isso. Falar, setor de vendas, eu trouxe para você 1000 leads. Né? Dos 1000 leads, eu gerei 500 oportunidades para você, através do funil. Né? Você vendeu para 10 clientes. Né? Ou seja, você converteu 1% dos leads. O que está acontecendo? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Né? O que a gente pode fazer para realmente ajudar você, setor de marketing, né? Setor de vendas. A vender mais. Né? Então, isso é importante. Por isso que essa integração, ela faz todo sentido. Sim. Né? Esse acordo,
entre o setor de marketing e o setor de vendas é muito importante. Essas paredes precisam cair. É como um time, né? Como Dá um para time. dizer que o marketing, sei lá, bate escanteio e o vendedor cabeceia ou algo nesse sentido, né? Exatamente. E assim, ó, tem duas coisas que você falou que eu anotei aqui e queria voltar um pouquinho. Ok. A primeira é sobre a pandemia, né? Então a gente falou que a pandemia realmente digitalizou um monte de empresas, as empresas começaram a investir, inclusive inflacionaram, né, os Sim. anúncios online. Claro, mais gente anunciando, mais cara fica a concorrência, o leilão, Exatamente. tal. Isso tudo super pertinente, assim. Por outro lado, Rodrigo, você não acha que a pandemia também afastou os departamentos como um todo, sabe? Eu vejo na minha vivência e na vivência dos nossos clientes aqui da Projetual, muitos foram para home office, né? E, bom, a gente chegou a fechar a sede para ir para home office por 7 meses, com algumas interrupções, e todo mundo foi assim, né? Então, eu acho que a pandemia, talvez na comunicação, na integração, talvez prejudicou os times como um todo, né? Muitas empresas perderam processos e talvez perderam um pouco desse alinhamento. Então, acho que é mais do que urgente voltar a falar dessa Com necessidade certeza. de reaproximação. Uhum. E então, primeiro da tua fala, eu pensei isso, assim, né? Poxa, mas a pandemia também trouxe isso, então aí dá espaço para você falar sobre como fazer essa colaboração, né? Como fazer essa colaboração efetiva, se é por ferramentas, se é por um compromisso interno de agenda, de follow, né? Então, você falar sobre isso. E segundo ponto, que daí talvez eu possa explanar depois, mas eu queria entrar também numa frase que tu usou, culpa do vendedor, sabe? Que eu compartilho um pouco dessa ideia, mas dos dois lados, assim, eu também acho que... E aí a gente vai falar sobre a culpa do marketing, né? Sim. Então, se tu puder falar pra gente sobre a colaboração efetiva, o que você sugeriria? Então, eu sou empresário, eu tô assistindo o Project Talks, eu queria que meus times trabalhassem de forma mais integrada, mas no dia a dia não sei implementar isso. O que você diria? Como que dá para fazer? Tá, vamos tentar ser um pouquinho mais didático aqui para o empresário que está realmente com essa dor, com essa necessidade, né? Então, assim, a pandemia, ela acelerou, isso é fator, assim, unânime entre todos, né? A implantação da tecnologia. Então, primeiro ponto positivo, né? Vamos falar assim da pandemia, né? Realmente a era dos dados. Você consegue mensurar as coisas. Então, se você, empresário, não está mensurando as coisas, você está muito atrasado. Sim. Tá? Segundo ponto, você consegue sim unir esses dois setores, que é a integração entre o marketing e vendas, no sentido de utilizar a era dos dados, a mensuração de dados, para você unir eles primeiro no objetivo principal da empresa, que é gerar receita. Sim. Então, você tem tecnologia hoje para você poder mensurar as ações de marketing e as ações de vendas. Né? Por exemplo, no marketing você tem as plataformas, né? Os funis que você pode utilizar, e no setor de vendas você tem o CRM, para que você possa realmente mensurar se as coisas estão feitas de forma adequada. Se você ainda não automatizou a tua empresa, você realmente está atrasado. Tá? Com relação ao afastamento que você me perguntou, Milena, eu acho que sim, houve uma perca, né, por conta do home office. Tá? Esse é um desafio das empresas hoje, realmente integrar novamente os funcionários, engajar os funcionários dentro da corporação, né, muitas vezes, porque muitas empresas estão voltando com o presencial, inclusive grandes CEO de grandes empresas, né, de classe mundial, estão chegando à conclusão de que eles precisam voltar com o presencial, porque realmente o que você faz, né, tendo os profissionais dentro do teu ambiente, você não consegue fazer com eles em casa, comunicação é outra. que é realmente implantar a tua cultura. E cultura dentro de uma organização hoje é tudo. Então, eu acredito que esse desafio é grande. Como fazer isso? Gestão. Você tem que fazer gestão de pessoas. Né? Não só gestão de número, porque hoje o empresário está muito inclinado, por conta da tecnologia, a ficar fazendo gestão de número. Só número. Só número. Tudo é número, tudo Nem que tão lá, importa. nem tão cá, Exatamente. Só que ele esquece dos 3 pilares, e aqui eu vou dar o crédito, tá? Com um grande professor que eu tive, que é o Rodrigo Machado. Ele é gestor de vendas, é meu xará. E ele tem os pilares que ele me ensinou muito bem. Eu tive um professor muito bom, que foi ele.
que realmente, na gestão de pessoas, você precisa ter os 3 pilares que eu vou citar aqui de forma equilibrada. Tá? Primeiro, você tem que fazer uma boa gestão pessoal. Você tem que estar bem. Aham, se o Né? líder não tá Se o bem, líder não não está tem como bem, o time tá bem. exatamente. Segundo, você tem que cuidar dos seus funcionários. E home office é um pouco difícil. Você conseguir engajar e implantar a cultura. É um desafio. Algumas empresas conseguem, mas a maioria não consegue. Certo. Tá? E terceiro, você tem que cuidar do teu cliente. Né? Que são os 3 Cs aí. Né? Então, você tem que cuidar de pessoas. Né? Então, eu acredito que esse é o grande desafio hoje, tá? Respondendo essa tua pergunta, e é gestão. Porque integrar 2 setores é um desafio. Sim. Porque são pessoas que estão em momentos diferentes, em circunstâncias diferentes. Um está lidando com plataformas, um está lidando com estratégia, que é o marketing, um está lidando com números, né, por causa da era dos dados. O segundo está lidando com pessoas. Então, há um abismo aí que precisa ser quebrado. E isso você faz só no presencial. É o que você falou, né? Integrar o objetivo. Os profissionais podem estar com ferramentas diferentes, momentos diferentes, mas o objetivo tem que ser o comum. Exatamente. Né? Exatamente. E a segunda pergunta era? A segunda pergunta, nem formulei a pergunta, eu anotei para a gente voltar no tema da culpa do vendedor. Né? Bom. Não está vendendo, é culpa do vendedor. Por outro lado, eu disse para ti que eu ia falar da culpa do marketing. Eu vou dar um exemplo, só para depois eu poder dizer que, na verdade, eu acho que não é culpa de ninguém, ou é de todos, ou não é questão de culpabilizar, tá? Mas vamos lá. A gente vê também aqui na agência, né? Porque a gente está como representantes do marketing, vamos dizer assim, mas daquele marketing que quer se aproximar do vendedor. Mas a gente vê muito, por exemplo, os clientes que investem no digital, né? E aí até onde eles vão na mensuração? Eles vão até a quantidade de leads. E aí até eu quero falar contigo sobre definição e qualificação de leads. Mas então eles conseguem saber, a gente consegue saber quantos cliques teve no botão de WhatsApp, quantos cadastros eu tenho, que são os leads, né? Lead é o cadastro do teu potencial cliente, para quem não sabe. E aí, muitas vezes ele fala, teve lá, através da campanha do Google, 105 leads, mas não vendeu nada e tal. E aí, muitas vezes aqui na agência, a gente chegou a fazer cliente oculto. Porque a gente sabia que a campanha estava adequada, que os leads estavam... Porque, claro, primeiro a gente tem que fazer a nossa lição, que é investigar o próprio trabalho. Fazer testes, né? Não pressupor que o problema está do lado de lá, porque daí de saída eu estou culpabilizando o outro. Então, tá errado. Mas a gente faz daí a nossa lição de casa e a gente chega à conclusão, não, alguma coisa está errada, porque os leads estão dentro do perfil. Então, ou o cliente nos passou um perfil errado, ou tem algum problema. E aconteceu de a gente fazer um cliente oculto e era direcionamento para o WhatsApp, a campanha, e o atendimento era um horror, né? Uau. Então, a gente usou um celular que o cliente não conhecia, e usamos mais de um, claro, porque para poder dizer que o atendimento era ruim, não adiantava fazer um caso só. Então, era uma venda técnica, tá? Eu direcionava para o WhatsApp porque era uma venda bem consultiva. E aí, a gente tinha lá a mensagem, estou interessado, tal. O vendedor simplesmente encaminhava um PDF na cara do cliente, assim, sem o atendimento consultivo, que é o que a gente esperava. E aquele PDF técnico, tipo, eu não fazia nada com aquilo, né? E aí, a gente teve realmente que mostrar para o cliente que, na verdade, ele precisava de uma estratégia de atendimento, né? E aí é complicado, porque você cai em uma questão delicada, que é como que eu vou dizer para o meu cliente que o vendedor dele é ruim? Né? Então, eu acho que essa delicadeza, às vezes, complica um pouco. Mas, de fato, a gente tem que, quando fala em vendarketing, né, olhar a jornada toda. Exatamente. Porque tanto não dá para o lead ser ruim e querer que o vendedor venda, que aí, coitado do cara tá recebendo gente desqualificada. Mas, por outro lado, não adianta eu entregar lead bom
para vendedor ruim ou para exatamente. processo ruim, Exatamente. né? Então, era nesse ponto teu que eu queria voltar, porque eu Legal. sinto muito essa dor, assim, né? Do cliente enxergar o todo. E principalmente, Rodrigo, você sabe super bem disso por ser estrategista, quando eu invisto em mídia paga para trazer leads, eu tenho uma tratativa desses leads, né? Então, eu queria que você falasse sobre definição e qualificação de leads, que tem aí esse gancho nessa questão de o lead é bom ou não é, e vende ou não vende, Muito né? relativa essa. Porque tem casos aqui, só para finalizar a minha fala, que também o cliente diz assim, não começamos uma campanha nova, por exemplo, ou continuamos a campanha que a gente estava, mas não está vendendo, muda a campanha, ou muda o criativo. Não necessariamente é isso, né? Então, você pode falar um pouquinho para a gente do processo de leads, assim? Claro, claro. A primeira pergunta aí é em relação à culpa, né? É, Vamos entrar nesse tópico. assunto aí polêmico, né? É claro, né? Eu falei lá no começo que o marketing fala é culpa do vendedor, né? Tudo bem. Só que a gente sabe que é recíproco, né? Com certeza. A gente sabe que um fica jogando a culpa pro Com outro. certeza. Um joga a lata de lixo por cima do muro pro outro setor e o outro devolve, né? É por isso que se criam os muros e as barreiras, Exatamente, porque vai um quer aumentando. culpabilizar o outro. Então, de vez senta aqui, vamos ver junto o que a gente pode melhorar. Sim. É tipo, não, é você que tá me trazendo lead ruim. Não, é você que não sabe vender, gente, para, né? Sim. Aí, vamos falar agora especificamente do setor comercial, né? Então, o setor comercial ele tem uma grande tendência a culpar o marketing. O lead veio desqualificado. Esse lead não é qualificado. Esse lead é ruim. Esse lead, ele tá, assim, de alguma forma fora do perfil que a gente precisa. Mas muitas vezes nem o setor de vendas sabe qual é o perfil ideal do cliente. Entendi. Tá? Eu acredito que de forma técnica não sabe. Mas ele sabe o comportamento No feeling. Exatamente, no feeling. Então, eu acredito, assim, que tá faltando hoje no setor comercial das empresas metodologia. Porque você, às vezes, tem bons profissionais ali no setor de vendas, mas eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem para onde eles estão indo, né? E aí chegam os leads, eles não sabem encantar o lead. Eles não sabem qualificar. Eles não sabem oportunizar um lead, né? E eles não sabem vender muitas vezes. Por quê? Porque o comportamento do consumidor mudou drasticamente, Milena. Sim, certamente. Né? Então, assim, pelo fato de não ter metodologia e não ter ferramentas adequadas, ele não está sabendo atender esse novo perfil de consumidor e é claro que ele vai jogar a culpa no marketing. Você deve ouvir muito isso aqui na agência, provavelmente, né? Porque você está fazendo marketing para empresas. Ou, no mínimo, você está auxiliando o marketing de empresas para que você possa realmente escalar o teu negócio junto com esses parceiros. Sim. E aí é que está a diferença. Empresário, você precisa aproximar o marketing ou o teu parceiro de marketing dos teus vendedores. Você precisa aproximar dos teus gestores de venda, porque é eles que conhecem, ainda que inconscientemente ou não de forma técnica, o comportamento do consumidor. Mas o ponto-chave aqui está em você saber qual é a tua buyer persona. Exato, com certeza. Então é um ponto assim que, para que você possa estabelecer o vendarketing, você tem que conhecer o perfil de consumidor. Mas sabe, Rodrigo, às vezes até o erro, vamos dizer assim, é do profissional de marketing, de achar também que não precisa ouvir o vendedor. Exatamente. Então, eu vejo, assim, em consultoria, eu já trabalhei, né, várias vezes com outras agências. E aí eu vejo a agência me trazer uma estratégia e eu né, vi, por exemplo, estratégias que tinham personas delimitadas e que daí eu falei, ué, mas eu não fiquei sabendo de vocês terem ouvido o que a gente chama de operação, né? Que nem sempre é a figura do vendedor. Às vezes tem que pegar a persona, enfim, na hotelaria, por exemplo, você tem que pegar junto com a operação, né? O gerente geral, o gerente operacional, o gerente de recepção, enfim. Eles que estão ali dia a dia com o cliente. E aí, de repente, eventuais vezes, algumas vezes agências apresentam estratégias até com personas delimitadas sem ter ouvido o time comercial, né? Então eu não acredito nisso, sabe? Eu acho que primeiro, buyer persona, você tem que escutar o time de vendas. Daí, às vezes a gente pergunta para o empresário se ele tem um CRM, por exemplo, onde a gente pode
pegar bons dados, né? E CRM até é um dos temas de um outro convidado, porque eu acho é muito importante, né, esse tema, e o CRM une muito Nossa, marketing e importantíssimo. vendas, então vai ser um dos nossos próximos temas, CRM. Mas, enfim, mas além do CRM, a gente tem que ouvir o cara que está ali no dia a dia, né? Porque, por exemplo, o CRM não te traz objeções, Uhum. né? E você escutando o representante comercial ou escutando o vendedor, você entende por que não estão fechando o negócio com a gente, ou quais são as principais dúvidas do cliente. Isso tudo a gente tem que pôr na nossa estratégia, Exatamente. né? Porque tem que Então, chegar num ponto onde você entende que aqui está o gap. Né? então eu vejo assim, às vezes a empresa não entende que o marketing precisa de informações para fazer uma estratégia, e muitas vezes ao contrário, muitas vezes o profissional de marketing acha que sentado na sua cadeira de agência e com aquilo que ele acha que sabe, né? O pessoal assim de marketing digital às vezes acha que sabe tudo. Uhum. Com aquilo que ele vê nos gurus da internet, que ele acha que funciona para todo mundo, ele cria uma estratégia e apresenta para o empresário sem uma mínima imersão, Exatamente. né, dentro da empresa. Você tem que trabalhar de forma estratégica. Uhum. E se você não sabe o comportamento do seu consumidor, né, como que isso vai vender para ele? E no digital a gente vê super o que funciona para um, não funciona para outro. O comportamento de um é completamente diferente do não é uma comportamento forma. de outro. Tem que testar, né? Exatamente, não é um molde, né? Você tem que testar, só que você testa com base em dados. A gente fez uma campanha há alguns anos aqui na agência que começava no digital, mas levava para a loja física, né? E era na época do auge do Facebook, para você ter uma ideia. Então, no dia da ação, começou a vir um monte de comentário na página da empresa que as pessoas tinham ido até a loja para fazer a determinada ação e ganhar o que dizia na promoção que o marketing havia estruturado. E as vendedoras não sabiam, as vendedoras da loja física não sabiam. Eu vim aqui pegar tal coisa. Não, mas do que você está falando? Você acredita? E aí vira tiro no pé total, né? Então, uma ação que era para reverberar positivamente acabou tendo uma gestão de crise envolvida, porque alguém esqueceu de avisar as vendedoras. Só isso. Não há harmonia, não há acordo. Entende? E aí o cliente tem essa sensação de que ele está, mesmo dentro da mesma empresa, em duas empresas diferentes. Na automação, por exemplo, eu implantei um sistema de bot, né? Que todo mundo já está familiarizado. E o cliente sempre me perguntava, Rodrigo, mas não vai ficar muito mecânico, muito, né, muito tecnológico isso aí? Eu falei, não vai. Por quê? Porque o bot ele vai fazer só 15% do processo. O processo é 100%. O bot vai fazer 15%. Então, ele vai dar o atendimento rápido. Ele vai realmente ambientar o cliente para saber que ele está no setor certo e que ele está na jornada certa. Ele vai confirmar o cliente, você está no setor certo. Não, e se tu tiver a ajuda de um profissional de marketing para essa automação, ele vai humanizar o máximo possível esse atendimento. Exatamente. Né? Então, a gente, através do bot, a gente humaniza, né? Depois nós temos os outros 15% que quem faz é o SDR. Entende? Então, o SDR ele entra em cena para quê? Para que ele possa humanizar o atendimento, porque as pessoas sempre vão comprar de pessoas. Só para familiarizar, SDR é o pré-vendedor. Pré-vendedor, exatamente. Obrigado, Milena. Ele que qualifica ou não qualifica o lead, né? Exatamente. Então, o SDR ele tem essa função de realmente humanizar, de gerar uma conexão com o lead, porque as pessoas estão atrás de conexão. Sim. Né? Eu estou na área comercial há mais de 20 anos. Sim. Né? E eu tive grandes professores, porque eu também já tive dificuldade quando eu comecei. Né? Claro. Então, assim, eu já trabalhei no setor alimentício, onde eu tinha que fazer relacionamento com donos de supermercados, de grandes lojas, né? Do ramo alimentício, e eu tinha muita dificuldade de fazer relacionamento com eles. E eu via aqueles que tinham facilidade de fazer relacionamento voar, entende? E aquilo era uma crise para mim. Sim. Que eu falo aqui, eu tô falando, mas eu tenho dificuldades de relacionamento em certo nível. Sim, sim. Então, é uma coisa que eu tive que aperfeiçoar. Exatamente, eu tive que aperfeiçoar isso, né? Então, não mudou. Você tem que fazer relacionamento, é conexão, entende? Então, assim, eu tenho uma fórmula na minha metodologia que é o seguinte. Conexão mais encantamento mais prova social igual a venda. Exato. E foi isso que eu fiz.
E também tem muito das pessoas, ou do empresário, ou do gestor, ou do diretor, enfim, e muito também só para tecnologia e esquecer, né? Você já falou sobre isso, e esquecer esse outro fator que, na verdade, nunca vai deixar de ser sobre pessoas, nunca Sobre vai deixar pessoas. de ser sobre relações humanas, né? Exatamente. Isso tanto na gestão da tua equipe, né, da tua Quanto empresa, na venda. quanto na jornada de compra do cliente. Né? E Aham. a Projetual está aqui como uma grande parceira, não é verdade? Para poder Ó o fazer isso. merchan, ó o É um merchan. merchan. Não, mas é um merchan que faz todo sentido, né? Aham. Porque você precisa unir esses dois setores. Aham. Né? Então, se a Projetual está fazendo marketing, né, a Aham. Projetual tem que estar perto do setor Claro, comercial. E claro. vice-versa. Disposto a ouvir, né? Porque Não não faz só. sentido a gente falar de Vendark se a gente realmente não tratar Claro, nesse assunto, se né? a gente não acreditar nisso, Que deve né? ser a grande dor das agências hoje, né, Uhum. Milena? Você pode falar isso mais do que ninguém, né? Eu penso que sim. Acho que algumas não despertaram ainda para essa importância, sabe? Mas acho que as que já despertaram, às vezes querem implementar e talvez não consigam ainda em totalidade, né? Exatamente. E a tua segunda pergunta ele foi em relação à qualificação do lead, né? É, Com base no ROI, né? Será que está uhum, valendo a pena esse investimento em marketing para que você isso, possa realmente avançar no investimento? isso. Então é relativo àquela questão se realmente valeu a pena vender ou não valeu a pena vender, se realmente está trazendo retorno, não é relativo, porque assim, né? é, Vamos supor que está tudo correndo bem. Uhum, Você entendeu o vendarketing, você empresário já entendeu o vendarketing, você já está unindo esses dois setores, você está fazendo acontecer esse acordo entre as partes, né? Eles estão caminhando juntos, estão fazendo uma reunião que é importante, né? uhum, Semanal, mensal, uhum, né? Para esse acordo acontecer. E lá está o objetivo definido, o planejamento, é o plano de ação, uhum, né? A estratégia está permeando tudo isso e aí você vai atrás dos leads. uhum, E aí você tem lá os crivos, né? uhum, Para que você possa qualificar o lead. uhum. Então, por exemplo, tem que ser uma empresa, um B2B, né? Tem que ser uma empresa aí que tem mais de 100 funcionários, né? Que fatura 3 milhões por mês. Uhum. Né? Então, você tem teus crivos, você tem a qualificação Certo, certo, definida já, você certo. definiu no planejamento. Né? Então, assim, você traz lá, por exemplo, 1.000 leads Uhum, a um custo por lead de R$ 10. Ou seja, você investiu R$ 10.000 para uhum, trazer os 1.000 leads. uhum. E aí você oportunizou alguns deles, você gerou algumas oportunidades, o marketing fez o trabalho de qualificação, né, o MQL, o setor de vendas entrou em cena, começou a realmente ligar para os clientes dentro do prazo acordado, né? Uhum. Então, o M1, o M2, o M3 aconteceu, né? Que é o movimento 1, que é realmente um e-mail marketing, que foi enviado pelo marketing. O M2, que é uma ligação do comercial, aconteceu. O Certo. M3, né? Que é realmente um WhatsApp, né? Entrou em Uhum, contato com o cliente, fez o dever de casa, né? uhum. Que o M1 significa movimento 1, movimento 2, movimento 3, Certo. dentro ali da qualificação do comercial. Aconteceu tudo. E você vendeu para 10. Uhum. Ou seja, você converteu 1%. Certo, Né? certo. Só que o custo por lead era R$ 10. Uhum, Então você investiu R$ 10.000. uhum. Será que o ROI foi positivo? Ou será que o ROI foi negativo? Que é o retorno sobre o Sim. investimento. Uhum. Depende, Milena. Depende Porque se você está da tua vendendo um venda. micro-ondas de É R$ 400, lógico. o teu ROI é negativo. É lógico. Agora, se você está vendendo um automóvel de R$ 80.000, o Exato. teu ROI é mais do que positivo. Então, tudo Uhum. depende do que você está vendendo. Exatamente. Exatamente. Por isso que você falou uma palavra aí que é fundamental no marketing hoje. Teste. Uhum. Vamos fazer um planejamento mensal. Não tem mais espaço para isso, Milena. Assim, é o meu ponto de vista. Uhum. Você pode discordar de mim. Claro. O empresário pode discordar também, fica à vontade. Mas, do meu ponto de vista, você tem que ter mais de uma estratégia dentro do mês, porque você tem que testar as O estratégias. plano B. O plano B. Porque se você está trazendo 1.000 leads, né, a R$ 10, você está investindo R$ 10.000, você está vendendo 10, você está fechando 10 no mês, né, o teu ROI está positivo, que você fechou a 10, R$ 80.000, né, R$ 800.000, teu ROI está positivo. Aham. Entende? Então quer dizer que se eu investir mais R$ 10.000, eu vou trazer 2.000 leads e vou vender para 20. Não necessariamente. Não necessariamente, né? Mas pode ser que você possa escalar isso, porque quanto mais ação, principalmente nas plataformas de mídia, menor é o teu custo por lead. Uhum. Uhum. Entendeu? E aí menor fica o teu CAC, que é o teu custo por aquisição de lead. Uhum. E assim você consegue escalar o negócio. É que eu falei não necessariamente porque teve um caso aqui na agência faz anos já. É um produto muito nichado, né? E às vezes não tem demanda.
E então o empresário ele foi progredindo o investimento de uma forma bem inteligente, porque bem gradual, né? Só que chegou um momento que a gente entendeu que aquilo ali tinha que voltar, porque não tinha demanda, ou Uhum. então porque daí a demanda não ia no mesmo ritmo do que nos testes anteriores, daí a gente. Então, só para deixar claro que não necessariamente dobrar investimento é dobrar lead, Dobrar né? Tem lead? uma Uma série de série de coisas. fatores. Por isso que a integração entre os setores é importante, Isso é porque a ótica. complicadíssimo para quem é estrategista de marketing, como você, como né, eu. É, às vezes as pessoas querem respostas exatas Exatas. Não e a gente temos. não tem. Se Não tem. alguém do marketing te der uma resposta exata ou te der uma promessa de entrega de resultado, é desse que você tem que desconfiar, Uhum. né? E às vezes o pessoal espera e me fazem muitas perguntas que às vezes eu me sinto advogada. Sabe, o advogado, tudo é depende. Sim, depende. Tem o que a lei diz, mas tudo é depende. E Exatamente. vai da interpretação do juiz, e vai Vai. do. Como é que eles chamam lá quando tem um histórico? Não é os precedentes, mas tem um nome. Uhum. E, cara, o marketing às vezes é igual, É né? igual. Eu me sinto achando, meu Deus, tudo eu vou falar depende, mas é Aham. que É que depende. depende mesmo. Você tá certa, entendeu? Cara, só num país continental como o Brasil, né? Você já vê que a venda no sul do mesmo produto, da mesma empresa, da mesma marca é diferente da compra no norte e assim É vai. diferente. Então, Porque as cara, pessoas têm são muitas culturas de variáveis, né? compras, né, diferentes. Porque assim, aquele negócio, né? As pessoas gostam de comprar, mas elas Uhum. odeiam que alguém venda alguma coisa para elas. Ah, E a educação, Milena, ela faz parte desse processo, né, de ofertar algum produto ou serviço para os leads, né, para a uhum. audiência. Porque as Uhum. pessoas hoje, elas não gostam que alguém venda alguma coisa para elas. Na verdade, Total, elas odeiam, total. né? É a era do marketing de permissão. Fazer meu Exatamente. parêntese. Exatamente. É isso, né? Você não. Sabe aquele meme? Ai, gente, eu vou ter que entregar esse meme para a produtora botar aqui para as pessoas verem. Que é. Eu começo a odiar a sua empresa quando o seu anúncio interrompe meu vídeo. Uhum. Meu, você tá lá. Vai que a gente tá aqui no nosso podcast, vem um anúncio de um troço nada a ver no meio da nossa fala, bem quando a gente ia dar a dica que o empresário queria. Cara, ele vai pegar ódio dessa marca. Vai. Entendeu? Então você Se- está totalmente certo. Não é você vender sendo invasivo. Invasivo. Chato, É. né? Então, infelizmente, tem muito vendedor hoje chato. E o WhatsApp, né, gente, é uma tentação para Uma isso. tentação. Porque, nossa, tem muito cliente querendo fazer, querendo fazer disparo, não estratégia, querendo fazer venda por WhatsApp. E a gente tem que frear, porque sim, é muito tentador, sim, dá resultado, sim, 99,5% dos brasileiros têm WhatsApp, mas é invasivo demais. Então, ou você vai ter uma comunicação com uma entrega de valor, ou não faça, Uhum. né? Exatamente. Então, a gente entra um pouquinho no cliente aqui, porque assim, o Vendart, ele traz benefício para o cliente. E não empurrar a coisa, né? Exatamente. E Uhum. trazendo benefício para o cliente, o maior beneficiado é o empresário, é o Claro, é empreendedor. a empresa. Empreendedor, é você o maior beneficiado de você ter o Claro. Vendart na tua empresa hoje. Uhum. Porque se o teu cliente tiver uma jornada de compra adequada, se ele tiver realmente uma jornada de compra encantadora, que Fluida, né? conecta, que flui, né? Ele vai comprar. E Uhum. você vai vender um produto para ele, você vai vender outros produtos para ele. Você vai fazer o cross, você vai fazer Uhum. o upsell, Você vai entendeu? Você vai fidelizar. fidelizar, entendeu? É. Então, você precisa fazer isso, porque o que acontece? Eu estava falando da qualificação dos leads, né? Vamos usar esse exemplo dos números que eu passei aqui. Tá, chegou o final do mês, vamos apresentar o relatório, foi isso que Uhum. aconteceu. 10 Uhum. vendas, e vamos supor que realmente seja uma loja de automóvel, né? Tá. Por que vendeu para 10? Uhum. Nós precisamos saber essa E resposta. o que você vai fazer com os outros, né? Exatamente. Porque, Cadê os outros 990 leads? aham, O que como que você vai aconteceu com eles? tratar? Porque às vezes não Exatamente. está no momento hoje, mas você pode nutrir, Aham. porque vai chegar o momento deles, né? Exatamente. Aí vem aquela situação assim que é horrível, né? Rodrigo, mas eu não tenho dinheiro para investir em CRM. Aham. Então você não sabe o que vai acontecer com esses 990. Eu quero Faz ficar uma nas planilhas, planilha de Rodrigo. Excel. Faz a planilha de Excel. Faz a planilha de Excel para mim, Rodrigo. Faço. Assim, ó, eu faço, eu falo assim, faço, mas assim, ó, Doendo. doendo, entendeu? Aham. Porque você não sabe o que vai acontecer no 990 se você não tem uma planilha Excel. Eu não quero investir em CRM. Isso é Aham. uma dor gigantesca. Porque assim, né, Milena?
também nós estamos falando de Vendart, assim, mas também eu entendo um pouco o momento do empresário. Muitas vezes ele não tem o Claro, dinheiro para mal investir. sobreviveu à pandemia, né. Exatamente. Eu também, então a gente tem que Tá ser empático. catando isso, tá catando o resto de força e o Exatamente. resto de dinheiro que Só que sobrou. assim, né, você tem que otimizar o teu orçamento. E Uhum. você tem que colocar o teu orçamento naquilo Onde que dá faz sentido, resultado. aonde É, dá resultado, é, entendeu? é. Então, esse passo, perdão. Então, esse passo do empresário, ele é muito importante. Ele Uhum, tem que cuidar do cliente dele. Cuida de si uhum, mesmo, lembra? Cuida dos colaboradores e cuida do cliente. uhum, Então, aonde estão esses 990? uhum, O que aconteceu com eles? O uhum. setor de Por marketing, o que que eles não setor de compraram? vendas Será que eu posso manter relacionamento? vão Será que eu pensar em entendi? estratégias de resgate, Total. de remarketing, É. de reencantamento, muitas Uhum. vezes juntos. Por isso que, como que a gente também resolve muitas vezes as dores de empresários, né? Nós fazemos uma matriz de objeção no setor comercial Ai, e entregamos para o maravilhoso. setor de Eu marketing. adoro isso. Isso é fantástico. Adorei, obrigada. Matriz de objeção é tudo. Aqui está um insight legal aí, né? Nossa, total, Matriz de cara. Só objeção é para, tudo. só para, né? Vamos exemplificar. Matriz, às vezes eu falo matriz temática, que na Sim, verdade faz é só sentido. uma lista de temas que eu posso abordar nas redes sociais, mas o nome que a gente usa, a pessoa, ai, socorro, como é que eu faço uma matriz de objeções? Então é um É um brainstorming, né? É uma brainstorm. lista Uhum. de coisas, de motivos pelos quais o teu cliente não está comprando, né? Exemplo. Vamos Podemos. dar um exemplo, né? Ah, Ah, o cliente, ele entrou em contato com uma empresa lá que vende quadros, uhum, né? E aí, são quadros um ticket médio alto, são ah, quadros elegantes, bonitos, né? uhum, E aí o cliente entrou em contato. uhum, Clicou lá na página, uhum, cadastrou, né? Entrou no funil. O primeiro e-mail é disparado. É o e-mail de qualificação, né? Com exemplos de quadros. Vamos pensar numa estratégia rápida aqui, né? uhum, Falando o contexto, a cultura, a cosmovisão do pintor, tudo aquilo uhum. que tem valor na hora que você compra um quadro, Certo. né? E aí, de repente, o vendedor liga para o cliente. Oi, eu vi que você entrou em contato aqui e cadastrou na nossa landing page. Eu estou entrando em contato para te vender o quadro. Uhum, Totalmente despreparado, uhum, né? Só o fato de entrar em contato com o cliente na fase de qualificação da parte do marketing já quebra, já uhum, desqualifica, né? E o uhum, cliente já fica, assim, horrorizado com isso, né? uhum, Então, tá faltando preparo, uhum. entende? Porque é um exemplo de Talvez um realmente de falta de. mapeamento dos momentos, né? Exatamente. E aí o que o vendedor vai fazer? Ele vai lá na matriz de objeção, ele vai colocar lá: entrei em contato com o cliente Uhum, na fase de MQL, que é uhum, qualificação, né, do lead pelo setor de marketing. uhum, E aí o que vai acontecer? O entendimento de todos, setor comercial, não entre mais em contato. uhum. Quando nós estamos qualificando, espera o cliente receber os 5 e-mails, espera o cliente receber os 10 e-mails, e aí você faz um contato, mas não agressivo dessa maneira. Vamos colocar uma estratégia aqui, né? Uhum. Vamos fazer uma copy legal, vamos fazer uma estratégia legal para que você possa entrar em contato com esse cliente sem você realmente invadir, né, Aham, a aham. jornada de compra dele de forma que ele trave e não avance. Sim. Então isso é matriz de objeção. Uhum, Então, esses pequenos detalhes que às vezes passa, o vendedor fala assim: não, isso não faz sentido, isso eu não vou falar para o marketing. Não, é o uhum, lead que é desqualificado, eu não errei. Não, tem que ter esse reconhecimento que você errou. O claro. vendedor que faz isso, ele erra. Né? Sim, E aí vamos falar agora do B2B, principalmente na parte executiva, né? é, Na comunicação executiva. isso. Se você quebrar a jornada de compra de um executivo, ele não te responde mais. Sim, com Com quem certeza. trabalha com Porque B2B, você vira invasivo, vira né? invasivo. Então, matriz de objeção ela é muito importante e o marketing pode ajudar e vice-versa. Então, é nisso que eu acredito, né? Respondendo essa pergunta em relação à qualificação dos leads. Rodrigo, para finalizar, já que eu dei um exemplo da loja física e virtual e tal, você sabe que às vezes a quebra do vendarketing ou não vendarketing, enfim, a não integração também acontece quando a jornada é 100% digital, né? Uhum. Eu gosto de contar os causos da agência para as pessoas se identificarem. Mas aqui a gente já teve, por exemplo, ativação de campanha. Não, pode pôr no ar, beleza, pôs no ar. Aí o primeiro dia não estava convertendo, né? Aí fomos testar, como eu já falei, né? A gente faz a lição de casa, depois olha o lado do outro. Cara, a promoção não estava ativada no site.
tava o banner lá, mas era transação online, né? Como Uhum. e-commerce. E, de fato, não acontecia na hora do pagamento, né? Então, o vendedor ali, o gestor do e-commerce, que não deixa nesse caso de ser o Uhum. papel do vendedor, esqueceu. Então, olha só, E aí, uma né, tragédia, né? para tudo. Nossa, Deus o livre, para tudo, não tá convertendo, porque não tinha como vender uma coisa que não tá lá, né? Exatamente. Então, queria que você concluísse, assim, também com ou um exemplo, ou um recado final teu, Uhum. Uhum. né? Porque eu acho que foi super rico, assim, acho que a gente conseguiu elucidar bastante coisa. Legal. Então, assim, para a gente responder essa pergunta de forma um pouco didática, recapitulando algumas coisas que nós falamos aqui, né? Então, primeiro de tudo é o entendimento, né? O empresário, você empresário, precisa ter um entendimento que você tem que fazer o vendar, você tem que derrubar as Uhum, paredes, tá? uhum, Então, esse é o primeiro pilar, que é realmente você entender, você ter a consciência de que isso hoje é fundamental para o negócio. uhum, Segundo é você realmente colocar as automações necessárias para uhum, que você possa mensurar os números, para que você possa corresponsabilizar, tá? E de uma forma unir as duas equipes num único propósito, que é gerar uhum, resultado. O claro. terceiro é fazer uma boa gestão, Uhum, que é você engajar o teu funcionário, os teus funcionários com a cultura da empresa, na cultura de paredes, né, que não existem mais. Ou uhum. você começar a derrubar aos poucos essa parede, esse muro, né? Com certeza. Então, o terceiro entra na parte da harmonia, né, para que você possa realmente saber o que o comercial está comunicando e traduzir isso para o marketing e Uhum, qualificar os leads para que você possa escalar o teu resultado, tá? uhum. Milene, o quarto pilar é realmente essa integração entre o off, E né, o on. e o online. E aí nós chamamos isso de omnichannel. Ah, total. Tá, nós temos os multicanais, né? Então, hoje, se o empresário não está nos multicanais, ele está perdendo venda. Uhum, Ele tem que estar em todos os canais hoje. E quem vai definir isso é a estratégia do marketing unido ao vendas, que é uhum, o Vendart, né? O uhum. Smarketing, né? Então, quem vai definir esses canais é essas duas equipes. Agora, o omnichannel, ele é uma cultura, ele tem que ser uma cultura nas empresas hoje, porque é aquilo que nós falamos, né? O lead, o cliente, ele tem que, ele que vai se tornar cliente, né? Uhum, Ele tem que se sentir no mesmo ambiente. uhum. Então, por exemplo, eu sou consumidor, né? Eu tenho uma família, eu já comprei máquina de Claro, lavar, claro, claro. entendeu? Eu Aham, já comprei celular, a gente compra, né? claro. Então, assim, muitas vezes eu comecei a minha jornada no online Aham, e eu terminei ela no offline. claro. Mas a empresa que eu fui comprar, ela estava muito bem preparada. Os dados que eu Uhum, deixei aqui no uhum. online, a pessoa que Já me foram atendeu usados lá. já Uhum. estava, assim, ela me conhecia. Tinha sistema, um Tinha sistema, cadastro. Aham. exatamente, que é um Uhum, dos pilares que eu falei aqui, né, do uhum. Vendart. Sim. Então, assim, eu acredito que o omnichannel, ele é fundamental hoje, porque Uhum. foi no teu exemplo aí, né? Sim, A pessoa iniciou, a completamente. comunicação impactou ela. Sim, Ela falou: eu quero isso, eu vou sim. avançar. Ela deu os passos de confiança. Uhum. Quando chegou na hora de executar, ela falou: peraí, Houve a quebra de expectativa é a total, mesma né. empresa? Quebra de Aham, expectativa, aham. desencanta, entendeu? Com certeza. Então, omnichannel é não só nas plataformas, nos canais, mas também dentro da cultura, Total. Pra entende? gente do marketing, né, o omnichannel, na verdade, não é a multicanalidade, é a Exa integração É a de todos os integração. pontos de contato Todos têm que ter do realmente, porque cliente. omni, né, é uma palavra no latim, né, que significa inteiro. Então, Uhum. omnichannel é um canal inteiro. Então, por exemplo, nós somos vendedores. Eu acredito que também Uhum. você é vendedor, né? Então, Eu nós não somos sou muito boa vendedores. vendedora, não. Não é? Então, assim, vamos supor que nós somos dois vendedores. E aí você Aham, está atendendo o João, aham, né? E aí você deu um excelente atendimento pro João, você encantou ele, você conectou, você deu boas provas sociais, você mostrou para ele que aham, o teu produto vai transformar a vida dele ou da empresa dele. aham, E aí, de repente, você fica com gripe, você fica em casa. Você não consegue ir para aquele dia para a empresa. aham, E você tem uma reunião com o João. E aí você fala assim: Rodrigo, eu gostaria que você desse uma atenção pro João para mim. É aham, possível? aham, Aí eu, não, tudo bem. Aí o João chega lá e eu tô lá para atender ele, aham. certo? Só que daí eu falo: peraí, não tô conseguindo falar com a Milena aqui, peraí, João, só um pouquinho, eu vou perguntar para ela as coisas aqui. E aí você não consegue me atender porque você tá numa consulta. Horrível. É horrível. O cliente se sente assim, Desprestigiado. desprestigiado, entende? Porque os dados não estão na ponta, não estão no Sim, CRM, sim, sim. não Ai, estão, vou ter que falar tudo de novo, que preguiça, ou não estão né. num bot, né, onde você consegue ler todo o histórico de conversa, Aham, né, num CRM onde você...
Então isso é importante hoje, omnichannel. Então eu Aham. concluo essa fala que eu acho que é muito importante para o Vendart, porque Total. faz sentido, né? É união. Total, cara, É união, total. omnichannel em tudo, né? Então é isso que eu acredito. Eu queria muito te agradecer por ter participado, tá? Acho que foi super relevante, Eu que assim, até agradeço. deu insights de outros conteúdos. Acho que falar de WhatsApp marketing é uma Aham, coisa que uma boa. agrega, né? Boas práticas de WhatsApp e tantas outras coisas. O próprio Omnichannel dá uma pauta, né? Uhum. Então, muito obrigada, Rodrigo, por você ter participado, tá? Não sei se tu quer deixar aí um ponto de contato ou tuas redes sociais ou teu WhatsApp para quem se interessar pelo teu trabalho, né? Eu quero Fica agradecer à o convite, Milena. vontade. Realmente, isso agrega muito, né? Eu aprendi muito aqui, tenho certeza que nós aprendemos Eu muito, né? aprendi, com São as dores que certeza. nós estamos vivendo no dia a dia, né? No atendimento a empresários, a empresas, né? Até mesmo nos nossos negócios, Claro. tá? Então, eu quero agradecer e desejar sucesso para você aqui no Obrigada. podcast, né? Que vai acontecer aí semanalmente, É, né? eu falei que é o nosso Trava-Línguas Projetalks, o podcast. Eu tenho até que falar podcast, porque é Projetal. Projitox. Nada melhor que terminar sorrindo, né? Então, Exatamente. Rodrigo, obrigada. Obrigada também para quem está nos assistindo. Semana que vem tem mais, youtube.com/Projetal Comunicação. Obrigada. Valeu, Milena.